A paz de Cristo para todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de pré-aulas, de aulas preparatórias da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial, o canal da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo na Escola Dominical há mais de 20 anos, lecionando e também liderando essa turma abençoada. Essa aqui é uma aula para jovens, eu trabalho com essa turma aí já há 20 anos. Aqui na descrição dos vídeos tem os links de todas as minhas redes sociais, você conhece melhor nossa história, nosso ministério, nossa família. Não se esqueça, se não está inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Vamos chegar dentro deste quarto trimestre de 2020 a 20 mil inscritos aqui no canal. Eu conto com você e por isso é importante que você se inscreva, ative o sino de notificações. Nós temos um vasto material aqui, ó. Nós temos as aulas para jovens, juvenis, adolescentes. Nós temos um vasto material sobre temas relacionados a esta faixa etária, relacionamento, sexualidade, dons espirituais, algumas dinâmicas. Temos alguns vídeos aqui para casais também e ministrações ao longo de todo o Brasil, em cidades da região. Sempre que fica uma gravação bacana, nós postamos aqui para edificar os irmãos e para os irmãos conhecerem o nosso ministério também e para saberem que estamos à disposição para atender os irmãos. Agora em novembro, querendo Deus, estaremos retornando ao Pará. Alô, cidade de Novo Progresso, povo lindo do da ADEMP, estaremos lá para adorar juntos a Deus. Irmão Jairo, pastor Vanderlei, é esse o nome dele, se não me falha a memória, se eu errei, me perdoe, pastor. Nós estaremos juntos lá e com isso você também nos ajuda, você conhece melhor o nosso trabalho, estamos à disposição para atender os irmãos. Quero lembrar que o nosso contato mudou, marque aí 19 9 9444 2831, 19 9 9444 2831. Fale conosco, vamos embora para mais uma aula da Escola Dominical. A aula que nós vamos abrir, que nós vamos trabalhar com ela, então é a classe de jovens. A classe de jovens, a revista, ela está, eu estou com ela aqui no laptop, tá? Aqui, ó, Lições Bíblicas Jovens, terceiro trimestre de 2020. Por quê? Porque essa revista já estava impressa, segurou ela no terceiro trimestre por causa da pandemia e agora ela será utilizada nesse terceiro trimestre de 2020. E um tema muito bonito, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Eu quero lembrar que na descrição do vídeo nós temos aí também um link para você acessar um grupo no WhatsApp exclusivo para professores da Escola Dominical de todo o Brasil, onde durante a semana nós conversamos sobre o assunto das lições que nós vamos preparar. É muito bom que no comentário desse vídeo você escreva aí de qual cidade, de qual estado você nos assiste, tá certo? Isso é muito importante e você compartilhe o link dessa aula. Tem muito professor, já estava meio desanimado com a pandemia, então, irmão, misericórdia. E eu preciso alcançá-los, mas eu só conseguirei alcançá-los com a ajuda de vocês. E na descrição dos vídeos tem link com material de apoio também. Eu não tenho um livro de apoio, mas eu tenho uma revista e os comentários que eu faço aqui, eu digito isso e mando para você em PDF. Por isso é muito importante você entrar no grupo do WhatsApp para professores da Escola Dominical. Muito bem, a lição do dia 5 do dia 5 não, aqui tá 5/7, não é dia 5/7 não. Nem sei que dia que vai ser essa lição aqui, mas é a primeira lição desse trimestre aqui, Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Esse é o tema da primeira lição. Nós já vamos começar a primeira lição já com esse tema importantíssimo, Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Eu abri aqui o mês porque, né, eu engasguei aqui com a data, vai ser no dia 4 de outubro, isso mesmo, 4 de outubro será lecionada aí a primeira aula da classe de jovens no quarto trimestre de 2020. Bom, texto do dia, Deuteronômio 34:10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera
face a face. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito forte, inclusive. A presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento. A presença de Deus faz a diferença em nossas vidas em cada momento. Os objetivos desta aula é mostrar como se deu a chamada de Moisés, refletir a respeito dos principais eventos da vida de Moisés após o Egito e identificar os perigos da bênção sem a presença de Deus. Nós estamos iniciando um novo trimestre, então é muito importante que os professores venham com muito ânimo, com muito entusiasmo e com muita ousadia também. Pegue aí o seu caderno de anotações, bloquinho de anotações, faça anotações, porque isso lhe ajuda a melhorar o seu desempenho como professor da escola dominical. O texto bíblico está em Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 até o 6, quando Deus fala com Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Esse é o texto que será lido a leitura em classe. Introdução. Faça anotações aí, não se esqueça, irmão. Inscreva-se no canal. Estamos chegando a 20 mil inscritos. Eu conto com você. Inscreva-se aí, clica no botão vermelho e pega o link e manda para todos os grupos de WhatsApp da igreja. Não é incomum, aliás, não só para professores, para aluno também. Manda, irmão, manda. Não é incomum que as pessoas desejem ser abençoadas. Melhor ainda quando a bênção é resultado de uma promessa do próprio Deus em relação a nós. Mas será que em nossos dias estamos vendo as bênçãos de Deus como mais importantes do que a presença dele conosco? Nós vamos perceber hoje que mais importante do que as bênçãos de Deus é ter a presença de Deus. Existem muitas pessoas abençoadas, mas solitárias. Meu Deus! Estão andando sozinhas. Cuidado. Tópico 1. Moisés e sua chamada. Tirado das águas. Moisés, o homem de Deus, tem sua história contada a partir de seu nascimento, quando tem sua vida, ainda bebê, preservada pelo Senhor. Ele nasceu em um período péssimo para um menino ser trazido ao mundo, justamente quando crianças do sexo masculino, descendentes de hebreus no Egito, eram mortos por ordem de Faraó para que o povo não se multiplicasse, né? Nós vamos ter aí esse fato, vai acontecer com Moisés, no período de Moisés. Esse fato, ele também vai acontecer quando Herodes fica sabendo, através dos reis magos, sobre o nascimento do Cristo, não é? A destruição dos bebês do sexo masculino. Com isso, é toda uma tática para desconstruir a família e destruir o povo de Deus. Bom, se você conhece a história, Moisés foi salvo das águas, o nome dele significa tirado das águas, cresceu como um príncipe, foi instruído em toda a ciência dos egípcios, até que ele foge por haver matado um egípcio, e aí ele foge, ele tinha tudo ali para assumir cargos de liderança no Egito, mas na realidade Deus vai mudar todo o contexto, porque Deus tinha para Moisés um outro traçado, um outro caminho. Quando Moisés, já com 80 anos, fugitivo do Egito, está apacentando as ovelhas do seu sogro, Moisés é chamado por Deus para libertar Israel do cativeiro egípcio. Ao aparecer a Moisés, o Eterno diz que ele havia sido escolhido para libertar os hebreus, mas Moisés vai dar desculpas para não se envolver nessa empreitada. Afinal de contas, estes anos como fugitivo, Moisés já tinha se adaptado a essa nova vida, já tinha se adaptado como homem do campo, ele já tinha se adaptado distante do Egito, não é? E a voz de Deus, a ordem de Deus vem exatamente para tirar Moisés deste ambiente confortável em que ele estava. Ele tinha conhecimento de sua ascendência hebreia, mas não imaginava que seria usado por Deus
para uma grande obra. Moisés se considerou limitado. Isso mostra a nossa humanidade, não é? Ele pergunta: quem sou eu? Não é? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. E aqui eu quero falar aí, inclusive, aos professores. Quantos professores que, ao serem chamados para prepararem uma aula da escola dominical, para se tornarem professores titulares de uma classe, eles dizem assim: mas por que eu? Mas justo eu? O que eu tenho para oferecer? Eu nunca dei uma aula na escola dominical, mas talvez a pergunta não deve ser por que eu, mas você deve perguntar, e eu te pergunto, por que não você? Porque o poder está naquele que chama, naquele que envia, naquele que comissiona. E é interessante porque aquele que chama conhece as nossas limitações. Então, se ele está chamando, só cabe a nós confiar na sua direção. O próprio profeta Jeremias, quando é chamado, ele diz assim: mas eu sou uma criança. E realmente ele o era, mas a palavra de Deus para ele foi: não diga sou uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e que eu te mandar falar, tu vais falar. Qual é o nome do Deus que te enviou? Esta pergunta estava na mente de Moisés, porque as divindades egípcias tinham nome. O Deus dos hebreus aparentemente não havia recebido um nome que designasse o seu poder na sua inteireza, não é? Então Deus mesmo disse: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Havia muitas divindades egípcias, não é? E vale lembrar que no mundo pagão, no mundo idólatra, cada divindade tem uma estátua. Como é que Moisés chega lá sem nenhuma estátua, sem nenhuma referência visível e diz: e aí, quando me perguntarem quem me mandou, quem eu vou dizer que me mandou? Um receio sobre a vocação de pessoas tementes a Deus é a certeza de que Deus a chamou para aquela atividade ou ministério. As pessoas poderiam até ter dúvidas sobre Deus ter realmente aparecido a Moisés, mas Moisés não poderia ter dúvida de que tinha sido enviado da parte de Deus. As pessoas podem ter dúvida do nosso chamado, mas nós não podemos ter dúvida de que fomos chamados, enviados, comissionados por Deus. Nós temos que ter convicção da nossa chamada, do nosso ministério. Moisés, ele mostra as suas dificuldades, suas limitações. Não sou eloquente. Eloquente não é aquele que grita, é aquele que quando fala é entendido. E Moisés diz: eu sou pesado de língua. Alguns dizem que é uma possível referência à gagueira, mas novamente eu lembro que Deus sabia quem era Moisés. Deus conhecia as limitações de Moisés. Então, todos os impeditivos que nós apresentamos a Deus para Ele não nos usar ou para nós nos esquivarmos da missão que Ele tem confiado a nós, todos os impeditivos, Deus olha para nós como olhou para Moisés e como quem diz assim: eu sei de tudo, mas mesmo assim eu te escolho. Tu és pequeno, mas eu te escolho. Não sabes falar, mas eu te escolho. Não sabe argumentar, mas eu te escolho. Mas, Senhor, como é que lá diante da classe, se os jovens me fizeram alguma pergunta, eu não souber responder, é melhor não, eu te escolho. Eu te escolho. Deus nos escolhe, não é nem apesar das nossas limitações, é com as nossas limitações. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Moisés disse até para Deus: olha, mande outro no meu lugar. E Deus já tinha falado com ele. E nós somos assim como Moisés: mande outro no meu lugar, coloca outro na liderança, coloca outro lá na escola dominical, manda outro. E Deus ficou até irado, e aí mencionou lá o nome de Arão, mas vale lembrar que o chamado de Deus, num primeiro momento, é para Moisés. E Deus confirmou ali a chamada de Moisés, sabendo que ele daria tais desculpas, mas impulsionou limitado Moisés a sua chamada. Deus não apenas chancelou sua vocação, mas também agiu, confirmando com milagres o que havia dito a Moisés. A cada
situação ali com o faraó, a cada conflito, Deus orientava Moisés de uma forma diferente. Deus esteve com Moisés em cada momento. Não é errado nós pedimos ao Senhor a sua confirmação sobre aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Mas nós precisamos, em um determinado momento, decidir confiar, se entregar, se convencer, porque senão a nossa chamada será prejudicada pela incredulidade. E nós não podemos, afinal de contas, quem nos chama é o Senhor. Tópico 2, se não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, não esqueça disso, ative o sino de notificações, escreve nos comentários de qual cidade e estado você assiste a nossa pré-aula. Tópico 2, após o Egito, o deserto, dias com Deus na montanha. Depois de libertar o povo da escravidão, vencer o Mar Vermelho e o exército de Faraó, Moisés tem um encontro com Deus no Monte Sinai. O Senhor o chamou para passar uns momentos a sós com ele, onde recebeu a lei. O povo precisava de regras claras de conduta, pois se antes eram escravos, agora eram pessoas livres, rumo a uma nova terra, da qual não poderiam viver sem orientações. Eu costumo dizer em casa, eu tenho 2 filhos jovens, eu costumo dizer que o problema não é ter liberdade, é saber o que fazer com a liberdade. O problema não é alcançar a maioridade, o problema não é alcançar a independência financeira, é saber o que fazer com elas, não é? Então eles estavam acostumados no Egito a serem tratados como escravos. Agora eles são livres numa terra que é deles, não é? E Deus coloca regras ali, porque as regras, os limites existem inclusive para preservar-nos da nossa própria autodestruição. O ser humano é o ser que sem regras se autodestrói. O tempo que Moisés passou com Deus foi suficiente para que recebesse as orientações necessárias. Mas nem sempre estar com Deus na montanha significa que não haja problemas lá embaixo. Enquanto Deus falava com Moisés, o povo se reuniu e numa expressão de ingratidão para com Deus e Moisés, eles decidem fazer um ídolo, uma forma animal para ser adorada. Eles buscaram outro tipo de culto, um culto com as referências pagãs, né? O culto pagão, a maior referência do culto pagão é uma imagem, um ídolo visível para ser adorado. Esse é o grande problema do povo de Deus, sempre tentando imitar os outros povos. Nós somos muito tentados a imitar o mundo, não é? Então, eles dizem para Arão, olha, Moisés já era, Moisés já foi. Interessante que é o mesmo Moisés que Deus usou para realizar grandes milagres. Este povo tinha visto os grandes milagres que Deus fez por meio de Moisés, mas porque Moisés não estava ali, Moisés se afastou um pouco, inclusive para a presença de Deus. Este povo ficou sem direção e quis seguir no rumo diferente, e isso mostra quão dura era a jornada de Moisés. Isso mostra que nós devemos estar sempre atentos, porque nem sempre as pessoas que estão à nossa volta estão na mesma motivação, no mesmo propósito, não é? Uma das maiores dificuldades, um dos maiores desafios do líder é conseguir inspirar as pessoas à sua volta a terem essa vida com Deus, para que não apenas Moisés fale face a face com Deus, mas para que todos se sintam falando face a face com Deus, para que na ausência dos Moisés da nossa geração, dos líderes da nossa geração, dos pastores da nossa geração, nós não fiquemos sem referências espirituais e acabemos procurando aí outros tipos de culto. Por ocasião da descida da montanha, Moisés se surpreendeu com um bezerro de ouro que o povo fez com Arão. E ele ficou indignado que, num acesso de ira, ele jogou as tábuas contendo a lei e elas ficaram despedaçadas. E olha que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, mas ele ficou extremamente indignado. Aí é um momento de reconstrução, sobe de novo, lavra as tábuas de pedra com as primeiras e Deus vai escrever de novo. 2 lições importantes a aprender aqui. A primeira é que não podemos ser pessoas intempestivas ou dominadas pela raiva a ponto de destruir ou inviabilizar algo que Deus fez ou deseja fazer.
Então, Moisés destruiu algo que Deus entregou para ele por causa da atitude do povo. Nós temos que ter este equilíbrio e entender. Talvez Moisés tomou aquilo para si, não é? Como líder do povo, Moisés ficou frustrado com aquele povo, que ele dava vida para guiá-los, mas aquele povo não tinha feito a Moisés. Aquele povo tinha desfeito de Deus. Aquele povo tinha ignorado a presença de Deus, não é? Então nós temos que ter este equilíbrio. A segunda coisa que nós precisamos ter aqui atenção é nós devemos tomar a iniciativa para restaurar algo que foi destruído. O Senhor não fará a parte que nos cabe. Deus colocaria as suas palavras novamente por escrito, mas Moisés deveria providenciar as novas tábuas para substituir as que quebrou anteriormente. Imagine, não é? No primeiro momento ele sobe a montanha e lá Deus lhe entrega as tábuas com os 10 mandamentos. Agora, porque ele quebrou, dá uma mensagem linda isso aqui, é ele que tem que pegar, cortar as pedras. Imagina cortar as pedras no formato de tábuas e subir montanha acima, levando este material para Deus escrever. Seria um trabalho árduo e pesado. E mais um detalhe, Moisés não poderia ser ajudado a levar aquelas montanhas, aquelas pedras montanha acima. Ele tinha que subir sozinho. Isso mostra que quando quebramos algo, nós que quebramos, somos nós que temos que consertar, somos nós que temos que reconstruir. Muitas vezes, algumas áreas da nossa vida permanecem quebradas porque estamos esperando a ajuda de alguém. Mas se fomos nós que quebramos, a lição somos nós. A iniciativa deve partir de nós. O preço somos nós que temos que pagar para reconstruir. Aleluia! Glória a Deus, a aula abençoada. Está gostando da nossa aula? Eu quero lembrar a você que se inscreva no canal, isso é muito importante. Ative o sino de notificações e aqui nos comentários escreva de qual cidade ou estado você assiste este material. Tópico 3. A bênção sem a presença de Deus. A bênção sem a presença de Deus. Um anjo vai à frente. Após o episódio do bezerro de ouro, Deus diz a Moisés que ele irá cumprir o que havia prometido aos patriarcas, dar à descendência deles a terra prometida. Ele manteria a promessa feita, mas não estaria com o povo naquela caminhada. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os cerezeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. Êxodo 33, 2-3. O povo de Israel era tão rebelde que chegou a deixar Deus realmente irritado. Como se esqueceram rápido do Deus que os tirou do Egito. Eles não perderam o senso religioso, pois queriam adorar, mas adorar algo, não alguém. Isso é um grande problema, é uma tentação que o ser humano tem. Adorar algo, adorar coisas, adorar pessoas. E Deus não divide glória. Deus estava dizendo ao povo que ele cumpriria as promessas, mas não iria no meio do povo. Ele iria mandar um anjo. Deus cumpriria a sua promessa, mas a sua presença não iria com o povo. Agora, para Moisés, que andava com Deus e falava com Deus face a face, a presença de Deus faria toda a diferença no meio daquela caminhada. É como se Moisés dissesse para Deus: o Senhor com a gente, está acontecendo isso? Imagina se o Senhor não estiver. E aqui deixe-me falar uma coisa, gente. Oh, Jesus. Moisés, quando percebe Deus não vai, ele reage. Ei, quantos que percebem que Deus já não está, mas continuam cultuando, continuam adorando? Quantas programações são maravilhosas, mas não têm
a presença de Deus. Mas nós nos encantamos com os movimentos que criamos, nós nos encantamos com as multidões que atraímos, mesmo que Deus não esteja presente. E quando é que Deus não está presente? Quando a presença dele não é prioridade, quando a programação gira em torno do homem, quando a programação é para o homem, é para promover o homem. Deus não está. Mas o maior problema é não haver discernimento que provoque reação espiritual. Ei, Deus não está, então muda tudo, cancela a programação, para o culto no meio, vamos atrair a presença de Deus, porque sem a presença de Deus não tem graça, sem a presença de Deus não faz sentido. Há quem prefira ser contemplado por bênçãos e não ter qualquer relacionamento com Deus. Moisés, por sua vez, tinha plena certeza de que a presença de Deus valia muito mais que suas bênçãos. A presença de Deus em nossas vidas vale muito mais do que bênçãos que podemos receber como consequência da comunhão. A presença de Deus vale mais. Tem um hino muito cantado agora, principalmente para os jovens. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro. Tua presença vale mais. A presença de Deus vale mais. Oh, glória a Jesus. Por isso Moisés é considerado um gigante de Deus. Como todos nós, Moisés tinha limitações e em um momento de descuido foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Ele chegou a ver a terra de longe, mas outro líder conduziria o povo até ali. Tal fato não tira de Moisés todo o trabalho de Deus em sua vida, nem o quanto esse homem foi usado pelo Altíssimo no tempo em que viveu. Ele era tão usado pelo apóstolo Paulo, pelo Todo-Poderoso, que o apóstolo Pedro o mencionou como referência em comparação ao ministério profético de Jesus. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, tem uma pergunta aqui. Deus se importa se valorizamos ou não a presença dele em nossa vida e em nossas atitudes? Pode ter certeza que ele se importa sim quando nós valorizamos a sua presença na nossa vida. E que nós, nesta aula, possamos aprender e concluir isso. Não sejamos tão insensíveis para não notar a ausência de Deus na nossa vida, a ausência de Deus no nosso meio. Paremos qualquer programação, paremos qualquer evento, ou eu sei que eu falo aqui a pastores, a dirigentes, a líderes, pelo amor de Deus, que o ápice de todos os eventos seja a glória de Deus, seja a presença de Deus. É por isso que tudo que nós programamos deve ser feito em oração. Quando nós oramos antes de programar, nós estamos atraindo a presença de Deus, nós estamos dando a Deus a exclusividade da adoração, nós estamos dando a Deus prioridade, dizendo: Deus, o culto, a programação, o evento só acontece por causa da tua presença. Se não tem a sua presença, não adianta o show, não adianta as notícias, não adianta nada. Nós queremos a tua presença e quando nós fazemos isso, Deus se apresenta manifestando a sua glória. Afinal de contas, a beleza de todo culto, a beleza de todo evento ainda é a presença de Deus. Aleluia! Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações. Até a próxima aula. Deus abençoe você.